quanto tempo de fato demora para você conseguir a sua aprovação, beleza? E é o seguinte, meus amigos, ó, aqui na tela do meu computador eu já coloquei mais ou menos aproximadamente de 37 minutos, tá? Foi a aprovação mais rápida que nós tivemos aqui no primeiro imóvel, até 24 horas, ou dependendo até 48 horas se tiver bem congestionado a parte de correspondente da Caixa, tá bom? E aí, olha só, a pergunta que nós temos aqui é por que às vezes demora mais do que esse período, tá? E os cuidados que você precisa ter para o seu processo não ficar parado lá com o correspondente ou com a Caixa. O primeiro problema que demora bastante, acaba atrasando, é a pendência de documento. Não adianta você mandar alguns documentos. Se você não enviar todos os documentos necessários, o pessoal da Caixa não vai conseguir fazer a aprovação, tá bom? Então você precisa enviar todos os documentos solicitados pelo consultor que está te atendendo, tá? E outra coisa, documento ilegível. Pensa comigo, você tá lá, você é analista da Caixa, você tá com uma pilha de documentação para fazer o processo, né? E tem uma pessoa que está do seu lado, está te cobrando. E aí, quantas aprovações você fez hoje? E você pega aquela pasta com os documentos tudo desorganizado, tudo ilegível, que não consegue ler número e tudo mais. Aí a pessoa tem que ficar fazendo aquela força toda ali. Aí tem que perguntar o que o correspondente faz, o que o agente da Caixa faz. Ela vai deixando a sua pastinha para o final, quando não tem mais nenhuma para fazer. Então, fica muito esperto, fica muito ligado com a qualidade dos documentos que você está enviando, tá? A galera tá mandando pelo WhatsApp, o WhatsApp diminui bastante o tamanho da imagem, isso acaba atrapalhando, tá bom? Se você puder levar escaneado, mandar em PDF, em uma qualidade melhor, enfim, isso vai também agilizar o seu lado, ok? E, por último aqui, eu coloquei a renda informal. Por que renda informal? Porque normalmente essa renda precisa de uma validação da Caixa Econômica Federal, né, do gerente da Caixa. A Caixa precisa olhar a renda, precisa parar e normalmente não é o correspondente que faz isso. Então isso pode demorar um pouco mais do que eu falei para vocês aqui, que foi 37 minutos a 24 horas. Eu estava aqui agora no escritório, nosso consultor André falou: Jorge, mandei uma documentação antes do almoço e agora que são quase 5 horas, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, já tinha sido aprovado, tá? E aí é o seguinte, próxima pergunta que a gente recebe bastante, que tem a ver com esse assunto, é quanto tempo demora para assinar com o banco, ok? E para responder essa dúvida, eu preciso fazer uma outra pergunta para você e você já fica ligado com isso daqui, ó. O empreendimento, ele já está apto para assinar com o banco, tá bom? Se sim, nós já chegamos a assinar um financiamento, um contrato de financiamento com a Caixa, né, o contrato habitacional, em 7 dias, normalmente demora em torno de 20 dias, 30 dias, mais tardar 45 dias, tá? Mas nós já chegamos a assinar esse contrato com apenas 7 dias, ok? Agora, se o empreendimento não estiver apto para assinar com o banco, ou seja, ninguém que comprou esse empreendimento assinou com o banco, aí você já tem que ficar um pouco mais esperto e ter também um pouco mais de paciência no processo, tá? Pergunta para a pessoa responsável lá se precisa formar o grupo. Por quê, meus amigos? Porque quando o empreendimento é novo, e todo empreendimento é assim, para assinar com a Caixa você precisa de formar um grupo, você precisa juntar um número, uma porcentagem de vendas, porcentagem de pessoas interessadas para a Caixa assim assinar, tá? Isso é uma modalidade, ou a consultora pode também entrar com aporte, já colocar um dinheiro, ou pode também entrar com uma porcentagem de obra, mas na grande maioria dos casos é por quantidade de cliente. Nós lançamos, por exemplo, um empreendimento em dezembro, né, finalzinho de novembro para começo de dezembro, que ainda não assinou com o banco, que deve assinar
provavelmente no começo de fevereiro, ou seja, 2 meses, mas já teve alguns casos de demorar 3 meses, tá bom? E aí, você também precisa saber, ó, em relação como estão as vendas desse empreendimento e principalmente se a consultora é nova, tá? Se ela é nova e se ela tem expertise no financiamento do programa. A consultora precisa entender, porque não é um financiamento normal, tá? Tem alguns detalhes, tem algumas estratégias, tem algumas direções que precisam ser tomadas para que o processo seja mais rápido, tá? A gente já teve um caso que eu fui convidado, por exemplo, uma vez para fazer um processo de vendas, para vender um empreendimento aqui numa cidade vizinha, e eu cheguei na hora de conversar, por exemplo, com o dono da consultora, ou com o responsável, eu vi que não tinha processo, não tinha correspondente, estava meio que perdido. Ou seja, é um empreendimento que iria demorar bastante para assinar com a Caixa, tá bom? E qual que é a importância disso, né? Por que você precisa ficar esperto em relação à assinatura da Caixa? Porque o seu financiamento, a sua aprovação, ela tem validade, que normalmente gira em torno de 6 meses, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo. Já chegou outros momentos que era apenas 3 meses. Hoje é 6 meses. Se passar disso, vai ter que reavaliar e aí pode mudar. Você pode financiar mais, pode ter os juros financiar menos, você pode ter um subsídio maior, enfim, aí pode mudar toda a condição, tá bom?